Vaierá e apareceu. A quarta porção. Estamos no início, né, desse ciclo e já com muitas tarefas, muitas atividades, muitos aprendizados diante do Eterno. Temos só o que agradecer e nos colocar à disposição do Eterno para esse serviço. Nessa porção nós vemos a segunda porção que fala detidamente, né, sobre a vida do grande Abraão, né, o pai da fé, aquele que agiu de maneira grandiosa diante do Eterno, sendo justo, sendo reconhecido como amigo do Eterno, sendo reconhecido como pai da fé, né, sendo conhecido como um dos patriarcas e também responsável por todas as nações que vão subir para servir diante do Eterno. Também nessa porção nós temos ali a situação do julgamento que acometeu Sodoma e Gomorra, e no final nós temos a oferta que Abraão fez, que seria uma oferta exigida por parte do Eterno do seu próprio filho Isaque, fechando o pacto que foi feito com o Eterno. Abraão, ele alcançou, né, essa responsabilidade de ser o pai da fé, porque ele ouvia o Eterno e praticava. Temos muito que aprender em relação a essa questão. Rapidamente ouvia, rapidamente praticava. Ele vem de uma família, né, uma comunidade que não acreditava em apenas um Elohim, não tinha a Torá, assim como a maior parte de nós, para não dizer todos, né, e ouviu ao Eterno, teve aquilo por verdade e andou assim, andou dessa maneira. E temos muito que aprender em relação a isso. Por quê? Porque nós vivemos uma situação que é crucial agora nas nossas vidas, no nosso momento. Ela é crucial, ela é extremamente importante, ela é fundamental para os dias que vão se prosseguir. Diz respeito especificamente ao fim dos tempos. Por quê? Nós estamos vendo as coisas acontecendo, nós estamos vendo né, elementos da própria palavra se cumprindo, e a gente precisa compreender que somos, né, temos as nossas atividades diárias, temos as nossas atividades com as nossas famílias, com o nosso trabalho, e vivemos aí com tantas informações, sendo que a maior delas não presta para absolutamente nada, né? Não é de fato um momento de grande conhecimento, é um momento de informações soltas, e principalmente quando a gente leva em consideração o conhecimento da palavra do Eterno, porque é isso que é preciso para que sejamos servos com características semelhantes à de Abraão, que possamos ouvir, ter essa, como a gente tem aprendido, a agudeza de espírito, essa perspicácia, e saber que é do Eterno. E depois, não só esperar pela voz que a gente vai ouvir. Aquele que trabalha em uma empresa que tem funcionários, aquele que trabalha com um colega do lado, que divide tarefas, aquele colega de escola com quem você divide a realização de um trabalho, aquele condômino que mora junto com você no mesmo prédio, você espera que ele faça a parte dele e você tem que fazer a sua parte. Essa é uma situação que nós temos a realizar aqui. Só que nós estamos numa situação em que a maior parte das pessoas não conhece a palavra, ou não tem a Torá, ou não tem o Eterno. E isso é o retrato da própria humanidade. É uma situação dura, eu não vou entrar especificamente nessa questão, mas temos claro aqui na palavra que o Eterno, ele quer a salvação de todas as pessoas. Ele quer a salvação de toda a humanidade e criou uma forma perfeita para que isso possa acontecer, mas depende da pessoa aderir ao Eterno. Então, a vontade do Eterno é para que todos se salvem, mas depende, né, de um movimento da pessoa na direção do Eterno.
Isso quer dizer que o Eterno não anda na direção da pessoa? Não, ele vai à direção da pessoa, dá todos os sinais, dá a palavra, deu a palavra nas nossas mãos, deu Yeshua HaMashiach, que pagou um preço caríssimo, que nenhum de nós teremos condições de pagar, mas precisamos aderir ao Eterno, ou seja, deixar os nossos pensamentos de outrora, deixar nossos comportamentos de outrora e deixar que os mandamentos venham a fazer de nós novas pessoas. É isso que Abraão conseguiu fazer na vida dele rapidamente, mesmo num contexto onde não tinha Torá, não tinha Moisés, não tinha essa situação toda, mas ele ouviu e teve por fé, mesmo antes de qualquer religião. Ele se levantou, ouviu e fez. E aí a gente tem que entender isso com bastante cuidado. Vamos ver lá, iniciando, como que é essa luta entre homem, pecado, e como o Eterno oferece sempre redenção em relação a essa questão. Gênesis no capítulo 3, lá no comecinho, só para fazer um pequeno resgate. Lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim: quando lavrares a terra... desculpa, estou no 4. Gênesis 3, versículo 12 e 13. Então disse Adão, aqui é aquela dinâmica difícil do homem com o seu desejo, do homem com a obediência, do homem com o pecado. Gênesis 3, 12 e 13. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Eterno Elohim à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ninguém aqui está disponível para assumir qualquer tipo de responsabilidade em relação ao pecado. Mas o Eterno falou, com quem? Homem e mulher, não comam. Acabou, é só isso. É só isso. Quando a gente fala de um funcionário, de um vizinho, de um colega de escola, de um condômino, seu vizinho, você espera que ele faça a sua parte, que ele saiba e execute a sua parte. Você não quer ouvir desculpas quando acontece alguma coisa errada. Você não precisa de sentar com o seu funcionário da escola, do funcionário do trabalho, da empresa, e falar, olha só, você precisa fazer essa e essa atividade. Esse não é um bom funcionário. Se você tem que sentar todo dia com ele para fazer a agenda dele, não é, Ulisses? Não é um bom funcionário. O bom funcionário é aquele que sabe o que precisa fazer, sem que alguém diga. E eu vejo, não só aqui, mas em muitos lugares, muitas pessoas dependentes de sonhos, interpretações, línguas, coisas que, assim, tem coisas que o Eterno não revelou. Isso não está revelado, o Eterno tem misericórdia de nós e age com graça. Agora, tem situações que o Eterno já revelou. Um bom servo, assim como é um bom funcionário, tem que reter a informação. Tem que reter. O Eterno deu capacidade de inteligência a cada um de nós, para que nós não ficássemos dependentes. Por quê? A humanidade, com a filosofia, com a ciência e com a religiosidade, ela vai a passos largos para o lado contrário do Eterno. É o que a gente está vendo nos nossos dias. Por isso que eu falo que é um momento de extrema importância e relevância. Se a gente não assume as nossas responsabilidades, se eu não aprendi que eu tenho que respeitar o mandamento, tenho que entender isso, eu não tenho que ficar esperando dos céus uma revelação, uma teofania, uma revelação para eu fazer o certo. Se você sabe que é o certo, faça o que é certo. Essa é a situação. Quando precisar da revelação, ele vai dar. Agora, para isso eu tenho que ter consciência da palavra. Eu tenho que estudar, tenho que me apegar à palavra para que eu não seja comovido, para que eu não seja confundido. O profeta Jeremias, ele reclama dessa falta de retenção da palavra, das instituições divinas, né? São 3 só. Então, como é o Shabat, é uma instituição divina. Então ele diz, são cisternas rotas, que não retêm as águas. Essa é uma obrigação, eu já sei que existe, eu tenho que cumprir. Amém. Eu não preciso esperar uma revelação do céu para eu cumprir. Já está ordenado que eu cumpra. Então, quando eu não cumpro,
eu entro nessa, eu me esqueci, não estou sabendo aonde Jeremias escreve, que ele fala, cisternas rotas que não retém as águas. As águas é a palavra. As instituições que o senhor fala é o Shabat, o templo e o sacerdócio. Templo e sacerdócio. Isso aí. Então, toda essa estrutura, ela foi criada para que houvesse salvação, para que a gente tivesse relacionamento com o Eterno, e renovados ciclos, como aprendemos na semana passada. Todo ciclo semanal é uma oportunidade para que nós viéssemos a refazer, né, aquilo que a gente fez de errado para permanecer diante do Eterno. Continuando, lá de começo de Gênesis para cá, em Gênesis 4, 7, Elohim ensina sobre o domínio. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. A gente ouve com alguma regularidade, se o Eterno falar comigo, eu faço. É uma prepotência de tamanho que a gente não consegue nem medir. Precisa o Eterno falar alguma coisa para você fazer o que você sabe que tem que fazer. Porque já tem todas as leituras, porque precisa dessa perspicácia de espírito. Essa perspicácia, essa agudeza de espírito. Já tem um monte de situações na sua vida que deu errado, que porta fechou, e você está dando cabeçada, Precisa compreender. Não é por esse caminho, ou não é nesse tempo, eu preciso aguardar. Eu vou continuar apegado ao Eterno e esperar o tempo das coisas. Então, esse domínio sobre o desejo foi dado para o Eterno como uma bênção no nosso meio. Continuando, em Gênesis, no capítulo 6, Elohim põe um termo à vida terrena do homem. Em Gênesis 6, no versículo 3. Então disse o Eterno, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso é um elemento fundamental para cada um de nós, porque se temos a responsabilidade de proclamar o nome do Eterno, seus mandamentos e Yeshua, temos que dizer, amigo, amiga, a sua vida vai terminar. Você tem um tempo para escolher qual é o seu relacionamento com o Eterno, se ele é um relacionamento verdadeiro ou se ele é um relacionamento falso. Se você quer conhecer o Elohim de Israel, se você quer conhecer o único Elohim, aquele que está definido na palavra, ou se você quer continuar vivendo uma vida de imaginação. Isso considerando até pessoas que têm algum relacionamento com a palavra, mas tem pessoas que não têm relacionamento nenhum. Tipo, até quando? Qual vai ser? Lá no meu trabalho tem um colega que vive me perguntando coisas da palavra. E semana passada eu perguntei, e aí, quando é que você vai tomar uma decisão de, agora com algumas informações que você já tem, começar a andar? Por quê? As informações estão vindo. Quanto mais informação que a gente tem, menos condição de desculpa nós temos diante do Eterno. Porque a palavra está sendo proclamada, a palavra é física e ela é espiritual. Ela está sendo proclamada. Então a gente precisa compreender isso aí com cuidado. E o tempo é esse. Vamos dizer, nós temos, claro, o término do tempo com o retorno do Mashiach. Temos essa profecia, essa esperança já contida na palavra. Mas a nossa vida pode terminar antes. Se a nossa vida pode terminar antes, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu possa ter esse relacionamento com o próprio Eterno. E o tempo que ele disporá para conquistar o fruto da árvore da vida. E aí a gente lembra lá de Adão e Eva. Lembra? Adão e Eva desrespeitaram, como a gente viu ali, a ordem do Eterno. Comeram da árvore da ciência do bem e do mal. E o Eterno falou o quê? Então eu vou retirá-los do jardim do Éden para que eles não comam da árvore da vida. Para quê? Para que morram. Que aí a gente está vendo aqui que existe um termo na vida do homem e da mulher. Para que morram. Então o Eterno é malvado. Não. Para que precisa morrer? Eu preciso morrer para que eu não viva em pecado o resto da minha vida. Ou para sempre. Não viva em pecado eternamente. Então tem um tempo para me acertar com o Eterno. E como o Yeshua já ensinou, ele falou que uma semente não germina se ela antes não morrer. Então o significado da morte é muito mais profundo que só a morte física. E a gente está falando só a morte física. Pois a morte espiritual é simplesmente não viver diante do Eterno. Na eternidade.
quando você realmente perde essa condição. E nós podemos ver isso lá em Provérbios, no capítulo 3, porque mencionou ali a árvore da vida. Por quê? Adão e Eva foram retirados do Jardim do Éden. E eles falaram: agora vocês vão ter que trabalhar com o suor do seu rosto a sua salvação, o pão diário. A comida que estava disponível aqui, onde você se relacionava diretamente comigo, agora com o suor do seu rosto você vai ter que trabalhar o pão diário. E lá em Provérbios 3, 1 e 2 diz assim: filho meu, não te esqueças da minha Torá, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Aqui ele está falando da Torá, aqui ele está falando dos mandamentos, não há dúvidas em relação a isso. Versículo 17 e 18. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são de paz. Nós acabamos de proclamar isso aqui no serviço da Torá. É árvore de vida para os que dela tomam, para os que dela se apegam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Todos os que a retêm. Todos que estão apegados nos mandamentos, na Torá, os que retêm, ou seja, eu aprendi isso aqui. Lembra lá de Apocalipse capítulo 3, o que Yeshua falou em relação à igreja de Sardes, comunidade de Sardes. Eu te conheço as suas obras. É importante que você permaneça naquilo que foi entregue a você. Porque você não é morno, nem é quente, você não é frio, nem é quente. Então permaneça naquilo que foi entregue a você. Então, na medida em que você reteve determinado conhecimento, você vai ter novas responsabilidades, novos conhecimentos e assim por diante. Então aqui fica claro a árvore da vida. A árvore da vida que vai ser batalhada dia após dia pelo pão diário é a própria Torá. É a própria Torá. Elohim contempla a Yetzerará, a inclinação para o mal do homem, lá em Gênesis 6, no capítulo 5, versículo 5, volta lá, Gênesis 6, 5, diz assim: e viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E lá nos versículos 11 e 12, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Elohim, e encheu-se a terra de violência. E viu Elohim a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, até aqui nós não temos ali a palavra, nós não temos ainda Abraão, e foi colocado ali o dilúvio para que o Eterno pudesse fazer de fato uma limpeza naquela situação. E logo depois, qual é o personagem, o grande personagem que aparece? Aparece Abraão. Porque ele é o início do chamado em relação à questão da fé, por onde o Eterno faz uma linhagem de patriarcas para que ele desse uma nação sacerdotal, um território, para que ele desse uma constituição, e essas coisas são perenes. Guarda isso, essas coisas são perenes. Uma nação, uma constituição, um território, tá? Essas coisas são perenes, não podemos esquecer disso. E Elohim faz o dilúvio e faz um juramento, e esse juramento ele é unilateral, lá em Gênesis 8, versículo 21 e 22. E o Eterno sentiu o suave cheiro da oferta feita por Noé, e o Eterno disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má. Repito, a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então aqui o Eterno faz um juramento unilateral. Aqui ele não exige nada do homem, porque ele está fazendo o juramento e fala: eu sei que o coração é corrupto.
mas eu não vou fazer mais, porque logo depois vem Abraão. Logo depois vem a semente, vem o exemplo, vem a palavra, os mandamentos de que necessitamos para acessar a árvore da vida. E aí fica a cargo de cada um de nós e dessas comunidades reunidas em volta da Torá para permanecer diante do Eterno. E Elohim convoca Abrão e faz uma promessa lá em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui ele faz uma convocação e faz uma promessa. Aqui é caracterizado apenas como uma promessa. Faz o chamamento e faz essa promessa a Abraão. Abraão se levanta e vai. E no capítulo 17, Elohim faz um pacto com Abraão. Capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Eterno a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Elohim Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Agora, ele já está exigindo uma contrapartida dessa promessa. Anda na minha presença e seja perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Elohim com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas a Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Elohims, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e se-lhes-ei por Elohims. Disse mais Elohims a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas tuas gerações. E aqui ele coloca um mandamento sobre a questão da circuncisão, e ele permanece cobrando a circuncisão, uma circuncisão verdadeira, uma circuncisão de coração, e com a inteireza da palavra do Eterno, ele vem exigindo que nós venhamos avançando em relação a isso. Então o Eterno, ele faz esse aparecimento, ele faz essa aparição diante de Abraão na porção Vaerá. E ele faz essa aparição baseado ou com o interesse de realizar uma justificação, um juízo por conta do pecado, do que acontecia ali. E também por cuidado de seu pacto. Ele sabe que ele precisava de Abraão, ele precisava dar a Abraão experiência para que ele pudesse interceder, para que ele pudesse ser ali pai de todas essas nações. Tem um início essa porção no aparecimento do Eterno, lá em Gênesis 18, 1 e 2. Depois apareceu-lhe o Eterno nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda do calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E aqui, Abraão, ele faz, no decorrer dessa porção, ele faz uma justificação em relação ao seu parente. Nós sabemos da conduta de Ló, que Ló escolheu, por conta dos seus olhos, um campo, verde, frutífero, para ali fazer a sua habitação, fez casa para si e habitou ali em Sodoma, e lá ele fazia a sua casa. Mas Abraão intercede por ele, por conta da linhagem familiar e de todo esse cuidado. Então Abraão justifica o seu parente lá em Gênesis 18, versículo 23
a 26. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? E é isso, ele coloca essa situação para todos, considerando que ele é responsável por todos, né? Onde ele recebe o pacto do Eterno, que nele serão benditas todas as famílias da terra. Ele está questionando, vai ser julgado o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Eterno, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E nós sabemos que no decorrer dessa história, nós tivemos apenas a separação ali de Ló e suas 2 filhas. Nem a sua mulher permaneceu, porque ela estava apegada às coisas do passado. E nós vemos ali que a conduta de Ló, depois disso, de realizar um incesto com suas filhas, forma dois povos que vivem em constante conflito com o Eterno. E aí, nós temos aprendido que o Eterno faz uma justificação, né? O sacerdote do Eterno faz uma justificação, e depois vem o juízo, porque a justificação é para colocar uma certa inocência em relação ao comportamento enquanto a pessoa está aprendendo. E o juízo vem quando a pessoa de fato não se retorna, não se converte, não retorna para as práticas do Eterno. E ali nós temos em Ezequiel, depois eu peço para que vocês vão lá, porque nossa hora já está um pouco adiantada, em Ezequiel no capítulo 25, versículo 1 a 11, depois vocês veem que há juízo em relação ao povo de Moabe e ao povo de Amon. Então nós temos ali essa situação. E Abraão é aprovado em plena obediência, isso já terminando a paraxá. E assim recebe a chancela de seu pacto com o Eterno. Lá em Gênesis 22, no capítulo 22, né, versículo 10 a 18. Diz assim: E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, porque o Eterno requereu o sacrifício de Isaque, seu único filho. Mas o anjo do Eterno lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Elohim, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que havia um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: E o Eterno proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Eterno se proverá. Então o anjo do Eterno bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Eterno, porquanto fizeste esta ação, esse ato de justiça, e não me negaste o seu filho, o seu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E é nessa bênção, e é por conta desse ato de justiça, por conta desse pacto, é que nós estamos aqui hoje em Shabat, falando sobre mandamentos, falando sobre o Mashiach, falando sobre o único Elohim sobre toda a terra. Essa, por conta desse ato de justiça, dessa rapidez em obedecer, por conta desse temor que Abraão tem, que são atributos e elementos que nós precisamos ter em nós. Abraão foi grandemente abençoado, praticou grandes atos de fé, guerreou, aplicando justiça e peregrinou em tendas. O palio nupcial, diz a tradição, possui os caracteres da tenda de Abraão. Ou seja,
o casamento do próprio, de judeus dentro daquela cerimônia toda, ele é um exemplo da própria palavra, do interesse que o Eterno tem de fazer um relacionamento com cada um de nós, com toda a humanidade, mas com cada um de nós. E a tenda de Abraão, ele tem essa característica, ele é similar a esse palio nupcial, que é aberto dos 4 lados. Ele é aberto nas 4 direções. Então, ele remete à hospitalidade e à simplicidade. Precisa estar preparada para o avanço de suas estacas, devido às promessas, porque a tenda de Abraão ela vai se alargando, ela vai aumentando as suas tendas, ela vai aumentando tem que aumentar a sua capacidade de reter as populações, porque os povos sobem para louvar ao Eterno, justamente por conta do conhecimento, de reter os mandamentos, de reter essas informações que o Eterno tem dado e pelo mover do Espírito do Eterno. E aí, contraditoriamente, mesmo a tenda mostrando uma característica de provisoriedade, né, de ser passageira, o Eterno tem na tenda, assim como em tabernáculos, que é mandamento que habitemos em tendas, os elementos necessários para que tenhamos uma vida de relacionamento perene com Ele. Mas a tenda, ela traz a imagem do que é provisório. Você está construindo uma casa, você vai habitar numa casa mais humilde, você vai habitar numa tenda. Mas a tenda representa toda a necessidade que você tem de estar debaixo do Eterno. Então, por isso, justamente por isso, em relação a esse relacionamento com o Eterno, é que ele faz que por meio desse item, que tem todo esse caráter simples, toda essa característica provisória, ele tem essa intenção de ter um relacionamento perene, contínuo, e institui, como a gente já acabou de falar, sacerdócio, Shabat e templo, para que nós possamos estar diante do Eterno continuamente. Os elementos dessa tenda, os elementos desse relacionamento são necessários para que tomemos, né, essa vida de relacionamento com o Eterno, pois fala em adesão, humildade, ouvir, como já aprendemos na semana passada, servir, ser hospitaleiro e estar preparado para se desapegar e seguir o direcionamento do Eterno, ou seja, ter perspicácia, uma sensibilidade espiritual e uma agudeza de espírito, para que a gente possa compreender isso, mas isso se continuarmos e permanecermos diante do Eterno todos os dias. Se compreendemos sobre nós, se julgamos os nossos próprios atos e caindo, podemos nos levantar, nos arrepender dos nossos pecados e seguir o caminho que o Eterno criou para nós. Então, esse é o relacionamento que o Eterno espera de cada um de nós. E aí, essa situação de controvérsia, ela está estabelecida na própria humanidade. Porque o Eterno falou essa semana para que os homens, né, saiam de seus lugares altos, saiam da sua soberba, saiam dos seus altos pensamentos. Então, essa é uma situação que nós estamos. Quando atingimos um elevado grau de desenvolvimento econômico, agrícola, científico, no momento quando nos deparamos com picos jamais alcançados de produção de riqueza, alta produção de alimentos e domínio de técnicas capazes de nutrir nossa geração e ainda fazer reservas. Um momento onde se pode solucionar por meio de técnicas e tecnologias, por parte de problemas existentes no trabalho, na saúde, nos relacionamentos e na logística. Para tudo o homem consegue solução, consegue resolver seus problemas e consegue desafogar a sua criatividade. Esse é o mesmo momento em que percebemos que não resolvemos bem os nossos problemas mais simples. Conflito entre povos de culturas distintas, fome e dignidade da vida. Muitas pessoas ainda vivem de maneira indigna, e aqui não estou falando de carro, aqui não estou falando de casa própria, coisa do tipo. Eu estou falando de ter o que comer, de ter o que vestir. Muitos não têm essa dignidade. E o fruto do domínio do pensamento, domínio sobre a natureza, e esse domínio sobre a natureza entre aspas, que é objeto, né, de estudo da ciência,
é a própria modernidade. A modernidade, ela tem essa característica, né? Ela se desenvolveu livremente dentro da própria filosofia, dentro da própria ciência, e aí o homem domina toda essa situação. O pensamento domina sobre a natureza. A modernidade, ela é filha do movimento que se inicia lá na França, na Inglaterra, chamado Iluminismo. É um momento que colocou o homem no centro do universo. É um momento que colocou o homem no centro do universo, com seu potencial criador, interpretativo, capaz de julgar e dirigir o seu destino. Mas as promessas científicas e as promessas da modernidade não se cumpriram. A gente vê isso claramente nos nossos dias. Esse é também um momento de ampla incerteza, insegurança e risco. Paira uma sensação de que a humanidade é, na verdade, uma caravela à deriva. É como se fosse um barco, que seja um barco a motor, mas sem combustível e sem condição de ditar qual é o caminho que vai seguir. Porque a incerteza, a dúvida, a insegurança, ninguém se sente mais confortável nessa situação. Hoje é crescente uma filosofia de que o iluminismo é um período em que a filosofia e a ciência se desenvolveram livremente, negando a existência de Deus. E aqui, nesse iluminismo aqui, o que se negava em relação a Deus é um Deus com D minúsculo. É um Deus da Idade Média. É um Deus que tinha como únicas testemunhas a Igreja Católica, os cristãos da Igreja Católica e alguns cristãos reformistas. Então, esse eu chamo de Deus minúsculo, porque esse não era o testemunho do Deus que a gente encontra, ou do eterno Criador que a gente encontra na palavra. E toda a ciência, toda a filosofia, ela se colocou contrária a essa figura, que foi uma figura que envolvia, relacionada com o Estado, que era corrupta e que tinha todas essas características nocivas. Então, essa modernidade que foi desenvolvida aí, a partir do iluminismo, foi um movimento de fruto da criatividade humana, que planejou, arquitetou um tipo de sociedade, relações, um tipo de vida apoiada na própria ideia humana. Então, fala-se num dever ser, numa perspectiva filosófica que coloca que não, o homem tem que trabalhar dessa forma, tem que pensar assim, nossa sociedade tem que ser dessa forma, nosso governo, nosso Estado tem que ser de determinado sentido. Ou seja, está tomando força, e existe agora uma filosofia que se coloca contrário a isso, falando que isso tudo foi fruto de imaginação, fruto de uma filosofia que não dizia respeito à verdade, que não dizia respeito à lógica. Então, está tomando força um discurso de que o percurso seguido pela humanidade, baseado em suas certezas, esteve fundamentado em ideias. Criação humana que imaginou, idealizou um tipo de vida e sociedade, não baseando em algo real, concreto, mas fruto de uma imaginação, de um desejo criativo. Essa é a associação, essa é a situação que nós estamos. Nesse momento ficamos a nos perguntar, e como fica o povo do Eterno em relação a isso? Não o povo medieval, né, de cristãos católicos e reformistas, mas o povo escolhido, que dá testemunhos verdadeiros de Adonai, o Eterno. Parte do povo judeu que se dedica à prática do judaísmo está produzindo, dando testemunho da Torá, praticando preceitos e costumes. Então, seguindo os mandamentos, permanecendo nesses mandamentos. E parte desse povo, mesmo povo judeu, assim como a fé na filosofia e na ciência, começou a criar imaginações, como nós vimos na semana passada, em relação à situação do relacionamento com um Mashiach, um Messias, que seria um Messias por conta do seu conhecimento, um homem que veio a estudar, né, o judaísmo e organizar o judaísmo, como vimos ontem, na semana passada, pela manhã e pela tarde. Baseado também numa filosofia que possui como base a existência do Mashiach, pois todo judeu crê, né, no Mashiach,
destacam para si homens de grande relevância por seus estudos e esforços para a organização da cultura religiosa do judaísmo, elaborando e elevando essa cultura religiosa a patamares elevadíssimos, tão elevados que esses homens ganham destaque de Machia. Então, esses homens que vão estudando filosoficamente a própria palavra, eles vão desenvolvendo ideias e posicionamentos que aí alguns se destacam como sendo o próprio Machia. Essa adesão à criação humana, seja de base filosófica, científica ou religiosa, possui um mesmo fundamento, a capacidade criativa do homem, dada ao bem e ao mal, como foi lá quando Adão comeu o fruto, né, do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Então ele tem essa capacidade criativa, que já é inerente do próprio ser humano. Mas isso em si, essa capacidade criativa que foi dada pelo homem, pelo Eterno para o homem, não é em si um grande problema. O problema é aonde ele aplica essa capacidade criativa. Né? É onde ele coloca isso aí. O percurso que o homem tomou é que desvirtua o dom que foi dado a ele, pois o deixa incapaz de ser direcionado pelo Eterno. Ao contrário, quer tomar as rédeas, a direção dos seus próprios passos na terra. Isso com o Eterno não funciona. Os que têm recebido com a perspicácia o mover do Ruach HaKodesh e o Espírito Santo, que possuem sua atenção diária sobre as duas alianças, né, sobre os dois testemunhos, como sendo apenas uma aliança, uma complementar à outra, que buscam as Escrituras e retêm o ensino, que não são confundidos e nem comovidos com o mover das coisas que acontecem, né, pelo seu pensar e pelos seus sentimentos, conseguem perceber todo esse mover e sabe ler os sinais. Sabe ler que o fim está próximo, sabe compreender que é a última hora. Isso nós podemos ver ali em João, 1 João, lá no final. 1 João, no capítulo 2. Então, só para compreendermos essa exposição que foi feita, o conhecimento humano baseado na sua própria força, no seu próprio entendimento, seja ele baseado ou relacionado à ciência, à filosofia ou a uma religiosidade, quando foge dos princípios da própria palavra, cega o homem de compreender o tempo das coisas. Não dá a capacidade de compreender o tempo das coisas. Por isso, a necessidade de termos os próprios caracteres de Abraão, para que nós não sejamos comovidos pelas situações que nós vemos, confundidos pelos nossos olhares, pelos nossos ouvidos, estejamos retendo a palavra do Eterno e nos comportando em relação a essa situação. Lá em João, 1 João capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E esse anticristo aqui, nós sabemos da própria Escritura, vem como sendo o Machia. Vem como sendo aquele justo, o ungido, que tem todos os caracteres para fazer a salvação. Então, se nós estamos envolvidos em filosofias, ciências, esperando dessa terra, esperando uma pessoa dessa terra, ou esperando qualquer tipo de organização terrena, nós, como diz a própria palavra, somos os piores dos crentes, somos os piores dos servos. Por quê? Nós temos que ter os olhos fitos no próprio Eterno e na sua palavra, pois senão nós vamos ser enganados, nós vamos ser engodados, né? E nós temos isso ali também em Atos, no capítulo 5. Aparecer homens que frequentam, aparecer homens que requerem para si o título de Messias não é uma novidade para que fiquemos escandalizados. Eu percebi que na semana passada alguns ficaram escandalizados com essa situação que foi colocada em relação ao relacionamento de alguns judeus ortodoxos em relação ao Machia, colocando, né, um homem nessa posição, né, um homem
estudioso nessa posição que não Yeshua, que nós temos a certeza que é o Mashiach. Lá no capítulo 5 de Atos, Gamaliel, ele relembra essa situação claramente para que nós tenhamos essa mentalidade. Vamos lá, Atos 5, no versículo 33. E ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberavam matá-los. Aqui estavam os discípulos, os apóstolos, né, falando sobre Yeshua HaMashiach dentro do templo. E eles foram presos e estavam diante ali do Sinédrio. E ali os judeus estavam impelidos a matá-los. Mas, levantando-se no conselho de um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da Torá, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito de que haveis de fazer a esses homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nada. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixa-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, ela se desfará. Então aqui Gamaliel deixa claro, vários já tinham se levantado, chamando para si a figura do Mashiach. E isso continua até os nossos dias. Não é motivo para ficarmos comovidos ou para que venhamos a nos confundir a nossa mente. Ele é messiânico, só que para nós Yeshua já veio. Para eles Yeshua ainda vai vir. Então, eu falei isso. Todo o judeu, todo o conhecimento judaico tem a compreensão de que do Mashiach, né? Nós temos a compreensão de que Yeshua é o Mashiach, né? E aqui que Gamaliel está dizendo, se essa obra que estava sendo proclamada, outros já haviam falado e se dissiparam, se essa obra aqui for do Eterno, vamos ver isso no versículo 39, mas se é de Elohim, não podeis desfazê-la. Não adianta, se pegar os apóstolos e matar os apóstolos, ela vai continuar, como continuou. Para que não aconteça, sedes também achados combatendo contra Elohim. Isso foi o sábio da época que colocou essa situação, que destacou toda essa situação. E temos isso também em relação à nossa preparação, a estarmos preparados, a termos a constante pedido diante do Eterno para que Ele tenha misericórdia de nós. Ali em Mateus, no capítulo 24. Mateus, no capítulo 24. E Yeshua é quem fala exatamente sobre essa situação. Mateus, no capítulo 24. O ideal seria que a gente lesse tudo, mas eu acredito que não vai ser possível. No versículo 4 e 5 diz assim: Yeshua respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Mashiach, e enganarão a muitos. Aqui Yeshua já estava falando sobre a situação que temos visto nos nossos dias. E aqui ele estava falando sobre uma pessoa se colocar o próprio título do Mashiach, como vimos na semana passada. Mas qualquer um que se coloca nessa situação, ou qualquer organização física que se faz nessa situação, expõe o coração daqueles que aderem a essa situação. Porque nós sabemos que o Mashiach veio e que ele retornará. E nós devemos permanecer constantemente diante deles. E ouvireis de guerras e de rumores,
e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui, o que Yeshua está dizendo, claramente, abertamente, é sobre perseguição daqueles que falam que Yeshua é o Mashiach. É daqueles que falam sobre os mandamentos, que falam que Yeshua é o Mashiach. Então, se nós estivermos com um fundamento em areia, como diz ali em Mateus 7, se a nossa casa, a nossa tenda estiver colocada em cima de um fundamento de areia, vai vir uma tempestade e a nossa casa vai cair. Agora, se nós permanecemos no Mashiach, nós continuaremos com ele e permaneceremos, e ele vai nos sustentar, o Eterno irá nos sustentar. Agora, essa situação, ela não garante uma tranquilidade de vida. Ela está garantindo a perseguição. Ela está garantindo um preço de sangue para permanecermos diante dele. Agora, se nós tivermos medo, Ritona estava falando sobre o medo agora de manhã mesmo, né, Ritona? Que se nós com medo, nosso amor não é aperfeiçoado e nós não seguimos com o Eterno, nós rapidamente abandonamos a Torá, rapidamente abandonamos a Mashiach, diante da primeira ameaça de morte que nós poderemos sofrer. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Parece que a gente está vivendo uma coisa semelhante a isso nos nossos dias. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por isso que continuamente nós estamos orando para que o Eterno abrevie os dias, para que o amor de muitos não se esfrie. Porque aquele que não tem um bom fundamento, vendo todas essas coisas acontecendo, voltam para trás, ficam temerosos. Abrem a mão da fé do próprio Mashiach e do próprio mandamento, como vemos aí. Vão atrás de filosofias, vão atrás de ciências, vão atrás de religiosidade. E aí a situação fica toda perdida. E o capítulo 24 continua, a gente pode continuar mais à frente. Então, diante de todo o avanço filosófico, científico, econômico e tecnológico, industrial e religioso, o Eterno nos chama a cuidar e habitar em tendas. Ele chamou isso claramente para nós, para que tenhamos uma vida de simplicidade, mas para que nós venhamos a receber a palavra do Eterno e reter a palavra do Eterno. E assim não venhamos a ser confundidos, não venhamos a ir atrás do vento de qualquer doutrina, e não venhamos a ser enganados pelos nossos próprios pensamentos. Tenda fala de uma morada simples, humilde, na qual qualquer um pode ser recebido, o rico e o pobre. E nós temos visto aqui na Fonte Grande e na Piedade, lá na divisa, lá na serra, junto à tenda de Abraão, e as ações que têm sido feitas lá, no estudo de terça-feira e no Kabbalah de Shabbat. Agora aqui na praça, nós estamos vendo que aquele que não tem a Torá é que é o pobre, seja ele com algum recurso, seja ele sem recurso nenhum, e ele precisa de alimento, e que nós venhamos a dar esse alimento a ele. E agora, para juntar todas as pessoas só numa tenda caracterizada pela tenda de Abraão. Aí agora, não a loja, mas a própria tenda de Abraão. Por quê? É uma tenda simples, aberta dos 4 lados, hospitaleira, que vai receber a todos, porque todos subirão para entregar suas dádivas ao Eterno. Não possui segurança, essa tenda não tem segurança contra ladrões, contra as intempéries da natureza, não tem segurança, não é uma casa fortificada, né?
deixando o seu detentor nas mãos do Eterno, para o guiar e proteger, assim como é Sucote. Por isso a característica de Sucote como uma festa messiânica de proclamação do que há de vir. Se nós somos obrigados a ir para debaixo de galhos de árvores, né, de palmeiras, e compreender que a nossa cobertura é uma cobertura na nossa vida, né, ela é frágil, ela é simples, nós temos a obrigação de entregar a nossa vida inteira nas mãos do Eterno. E é isso que remete a tabernáculos, e é isso que remete à tenda do justo Abraão, à tenda do hebreu Abraão, como foi falado lá em Gênesis. Então, aquele que está cuidando da sua própria tenda, né, do seu corpo físico e o seu corpo espiritual diante do Eterno, ele vai estar preparado para ser guiado pelo Eterno, para que saiba quando levantar a sua tenda e se direcionar para outro lugar. E ele vai saber que ele recebe a proteção do Eterno, para que permaneça de pé e a tenda, e você abrigado, pronto para trabalhar, pronto para servir. Essa que é essa característica que Abraão tem e que nós, como servos do Eterno, precisamos ter na nossa vida de simplicidade diante do Eterno. Reter os ensinamentos, não esperar ordens para obedecer. Quando Abraão viu os homens que chegaram, ele prontamente já tinha toda uma estrutura e já tinha toda uma tarefa para servir aqueles homens. Ele não esperou que viesse uma voz dos céus, um sonho, uma interpretação para agir. Porque ali, logo depois, o Eterno fala: eu vou ocultar a Abraão tudo que eu vou fazer, porque nele vão ser benditas todas as famílias da terra. Não, eu vou dizer para ele. E a partir disso ele tem a oportunidade de interceder por Ló, mesmo que isso seja motivo de dores lá na frente, porque a descendência de Ló pelejou contra a descendência de Israel. Mas assim como lembramos também nessa semana, Ruth vem dessa descendência de Ló. E de Ruth vem a semente que deu a nós ao Mashiach, que nos alerta sobre o cuidado que devemos ter nos nossos dias atuais. Então permaneçamos firmes, retenhamos a palavra, sejamos alegres com os tempos atuais, em relação ao que o Eterno tem nos dado, e sejamos sérios em relação àquilo que os nossos irmãos ainda não têm de Torá, não têm do Eterno, para que possamos estar prontos para servi-los em tudo, com amor e com muito carinho, admoestando todas as pessoas, em nome de Yeshua HaMashiach. Eterno, essa é a palavra do Senhor. Abençoado seja o teu santo nome. O Senhor, ó Pai, é responsável por toda a sua palavra, e nós estamos diante da tua presença diariamente para que venhamos a recebê-la e não venhamos a ser confundidos e nem venhamos a ser comovidos. Assim, ó Pai, não venhamos a ser levados pelo vento de qualquer doutrina, mas venhamos a permanecer diante da tua presença. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos avançar diante da tua presença. Assim, diminuindo a necessidade da tua misericórdia, porque nós vamos agir, ó Pai, de maneira mais correta, retendo e aprendendo os seus mandamentos. Em nome de Yeshua HaMashiach, que possamos ter essas características, ó Pai, de Abraão, que sejamos rápidos, ó Pai, venhamos a reter a nossa experiência com o Senhor e venhamos a buscar na sua palavra, ó Pai, o conhecimento de Ti. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.